Olá, o programa Fala Presidente está de volta para a temporada 2025. Neste ano, iniciou a 20ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itajaí. A eleição da nova mesa diretora foi realizada no dia 1º de janeiro para o biênio 2025-2026. Na presidência do Poder Legislativo está o vereador Fernando Pegorini, do PL, que foi eleito pelos parlamentares por unanimidade. Olá, vereador, bem-vindo. Muito obrigado, Júnior, e aqui é sempre muito bom, né, voltar aqui a conversar com vocês, de a gente poder fazer um bate-papo, de poder falar um pouco dos trabalhos legislativos, agora numa outra função, né, na presidência da casa, a responsabilidade aumenta e estamos aqui para poder falar um pouquinho aí do início dessa legislatura. Espaço também de transparência, né, vereador, para a comunidade da gestão da casa. Mas antes de a gente falar dos planos para essa gestão, eu queria que o senhor analisasse a eleição da mesa diretora, como que foi a construção dessa vitória que contou com o voto de todos os vereadores. Bom, eu fico muito feliz, né? A gente não sabe se na história teve uma outra eleição que teve a unanimidade nessa casa. E fico feliz que tanto a situação como a oposição, no conjunto aqui dos parlamentares, a gente teve uma unanimidade, né? Isso aumenta a responsabilidade aqui da minha pessoa como presidente de toda a mesa diretora que foi eleita aqui, o vereador Beto Cunha como vice-presidente, o vereador Otto Luiz Quintino como primeiro secretário, o vereador também Calim Bombeiro aqui como o segundo secretário. E a responsabilidade aumenta, né, a confiança, né, do time, isso demonstra uma grande sinergia do grupo, né, tenho certeza que essa legislatura, temos aqui ótimos parlamentares, a gente tem conversado bastante e estamos aí num conjunto para poder fazer o melhor pela sociedade itajaiense. O senhor citou aí os componentes da mesa, como é que está essa sintonia dos 4 vereadores que estão na gestão da casa? Temos conversado bastante, né, e agora se alinhando também com a administração, com todos os secretários. Agora vamos começar a fazer também as reuniões setorizadas, né, temos conversado com os diretores também, um a um, com planejamento, né, do que a gente pretende aqui dentro da administração da casa. E o time está bem conectado. Está bem conectado, seja a mesa diretora com o próprio time também da equipe de administração aqui da casa, os servidores, a gente sente essa virada de chave, é sempre importante a gente ter uma rotatividade e nessa eleição, como a gente teve uma grande virada, seja lá no Executivo, aqui no Legislativo também, tivemos essa virada de chave e a gente sente que tanto o corpo administrativo como também o corpo político da casa está realmente numa sinergia muito positiva para poder fazer o melhor. Agora, vereador, o senhor já foi vereador de situação, vereador de oposição, foi líder do governo Jandir Bellini aqui na Câmara. Como que essa experiência aí contribui para administrar os trabalhos e as sessões também com os debates? Isso facilita o trabalho que a presidência deve ter à frente do parlamento, né? Conhecer o corpo político da casa, como funciona já a sistemática, seja da situação, a liderança do governo, eu conhecendo como é a liderança do governo, né, o que normalmente se pretende com a liderança do governo junto à administração da casa, à administração do corpo político e também como oposição e líder da oposição da casa também que fui, conheço o outro lado da moeda também, então é importante a gente ter essa conexão e ter um presidente que conheça os dois lados para poder criar aqui uma balança, né? A gente poder ter uma sintonia com os dois lados. E como procurador da casa, conhecendo também a parte administrativa, né? Então, isso aí é um conjunto que me deu uma grande experiência e que agora tem que botar isso em prática para a gente fazer o melhor aqui na administração da casa. Falando de experiência, o senhor vem da área jurídica, né? Também área jurídica. Tem uma experiência na advocacia.
concluiu o mestrado também Também. em Ciências Jurídicas. Eu lembro que fazia mestrado em Políticas Públicas e em algumas cadeiras a gente se encontrava lá no Univale. É uma experiência importante também da academia para o legislativo, né? Muito importante, né? E com essa experiência da vida acadêmica, eu também como professor também universitário, quero, a gente já tem conversado com a Escola do Legislativo, que nós temos aqui nessa casa, que nós ajudamos, lá na época ainda como procurador-geral da casa, a construir junto a uma equipe, né, o Felipe, a Fabrícia, o Dr. William também, nós formamos uma comissão, fiz parte dessa comissão e nós começamos a construir a ideia de formar a Escola do Legislativo. Para quê? Para realmente a gente aperfeiçoar os servidores da casa, aperfeiçoar os vereadores e também o público crítico, né? Aperfeiçoar a própria população, porque às vezes há uma crítica da população e sem ter conhecimento do trabalho legislativo e como funciona, inclusive, a máquina pública, né? A prefeitura no todo. Então, a ideia, né? Também com formação acadêmica que tenho, é trazer a academia para dentro da Escola Legislativa, a gente poder utilizar mais a própria academia, ter parcerias com as universidades, com a Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, com a própria Uniaselv, entre outras que a gente tem aqui, trazer mais para quê? Formar um grande laboratório dentro da Escola Legislativa para começar, inclusive, através desse laboratório, contribuir com as comissões permanentes dessa casa, né? Comissões que tratam ainda da área da educação, área da saúde, cultura, as diversas áreas que a gente tem para poder contribuir nos projetos que serão formados aí no Poder Legislativo. As comissões que vão ser formadas aí no comecinho de fevereiro, né? Sim, é de grande importância. Agora já na terça-feira, primeira sessão ordinária, né, da Câmara de Vereadores, já está aí os vereadores numa grande expectativa, né? E a primeira sessão é a comissão, é o dia de formar comissões, né? A gente já tem conversado, essa semana a gente tem conversado bastante aí com os parlamentares, a gente tem conversado e visto o perfil de cada parlamentar para cada um ficar no seu quadrado, né? Ou melhor, na sua comissão, na comissão que tem afinidade com a matéria, né? Então, estamos aí numa conversa bem positiva para a gente, novamente, tentar ir por unanimidade, né? Que não tenha a divisão aí dos vereadores da casa e que a gente possa fazer uma eleição aí que possa ter uma grande harmonia entre os parlamentares e cada um estar na sua devida área. O senhor falou de direcionar o vereador para a área que atua na comissão relacionada e vem a casar com uma fala no seu discurso de posse, que o senhor destacou a tecnicidade nos atos aqui do Poder Legislativo, né? Isso vai possibilitar essa questão técnica, né? Queria que o senhor falasse disso e também como que equilibrar com as demandas políticas que são características daqui do Poder Legislativo. Eu sempre defendo, eu como sou também um parlamentar técnico, advogado, é compreensível que é uma casa política, né? Isso aí, a gente sabe que a Câmara de Vereadores é uma casa política, mas a gente sempre tem que ter o respeito, e até no discurso de posse, falo da técnica, porque o político ele não pode invadir a parte técnica, porque o juramento que o vereador faz no dia da sua posse é que ele vai cumprir com a Constituição Federal, cumprir com a Constituição Estadual e cumprir com a Lei Orgânica Municipal. Então, esse é o mínimo que o parlamentar pode fazer, porque se ele fugir dessas regras, desse regramento, né, que é basilar, já que nós somos aqui uma casa legislativa, é a casa que faz as leis. Se a gente não cumprir esse mínimo, a gente vai estar burlando aí a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Então, o meu discurso foi para toda uma casa, mas principalmente para aqueles parlamentares que vão estar na principal comissão, né, formada nessa casa, que é o grande filtro da Câmara de Vereadores, do Parlamento, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça,
né, que trata sobre a constitucionalidade dos projetos, se está tramitando conforme a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal e as demais legislações que a gente já tem no regramento, ordenamento jurídico aí a nível nacional, estadual e inclusive no municipal. Então, tenha certeza que a nossa gestão, a gente vai pedir muito, forçar muito para que os vereadores possam cumprir esse mínimo, né, e que a gente continue como uma casa política, mas respeitando o ordenamento jurídico. O senhor citou a CCJ. No dia 27 de janeiro, a Casa fez uma sessão extraordinária, né, com alguns projetos do Executivo, do Legislativo. Um deles alterou as comissões e a antiga Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final agora é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Além de ter 5 parlamentares, antes eram 3, também que vai dar mais dinamismo, né? Esse é o impacto esperado com essa mudança. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador o que muda de fato na comissão. Eu penso que foi um dos projetos já entrando na legislatura, um projeto de grande importância, né? Agora uma legislação interna aprovada, né? dentro do plenário, aqui numa sessão extraordinária. E a intenção com essa comissão, a CCJ, que antigamente era a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e passou a ser CCJ, porque todo mundo chamava de CCJ. Sim. Até porque na Câmara Federal é CCJ, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é CCJ, então, respeitando a simetria, né, do Parlamento Estadual e Federal, a gente praticou o nome aí de CCJ aqui também dentro do município. Mas o principal foi a gente transformar de 3 para 5 parlamentares e automaticamente também, ao invés de ter um relator dentro dessa comissão, a gente passou a ter um presidente, um vice-presidente e 4 relatores, né? O vice-presidente também vai ser relator e justamente para quê? Para trazer maior eficiência no processo legislativo, porque às vezes a CCJ, todos os projetos da Câmara passam por essa comissão, para verificar a constitucionalidade, né, verificar se não está confrontando alguma legislação federal, ou a Constituição Estadual, Constituição Federal, ou legislação municipal, a própria Lei Orgânica Municipal. Então, esse filtro era feito por apenas um relator dentro da comissão. Então, sobrecarregava projetos que vêm do Executivo, projetos dos vereadores, do Legislativo, da mesa diretora também do Legislativo, então ficava uma grande sobrecarga. E agora, com 4 relatores, a gente traz maior eficiência. Além disso, diminuímos o prazo, né, dessa comissão, porque antigamente, com 15 dias, mas podendo ser prorrogado por mais 15 dias, era o prazo que tinha a comissão para fazer parecer. Agora a gente diminuiu para 10 mais 10. Em que pese a gente tenha colocado 10 mais 10, entendo que com 4 relatores, inclusive, eles vão, antes mesmo de estourar o prazo, eles já vão estar cumprindo com as suas metas, né? Com 4 relatores. Então, a busca de a gente aumentar essa comissão, primeiro, buscar isonomia, né? Trazer mais parlamentares para dentro dessa comissão, e outra, buscar eficiência no processo legislativo aqui da Casa. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou lhe questionar sobre outro projeto aqui do Legislativo, que foi aprovado, que reduz o salário dos secretários aqui da Câmara e também promove mudanças nos gabinetes parlamentares. O que a Câmara ganha também no dinamismo com essa autonomia dos parlamentares, presidente? Bom, aí eu tenho que explicar desde a origem, né? É um projeto que ele já vem sendo debatido desde a gestão passada, a legislatura passada, né? Ele, ao contrário de que muitas pessoas às vezes estão discutindo, ele é um projeto que ele não é automaticamente aumenta mais 2 assessores, né? Aí eu posso dizer que ainda hoje, né, porque agora a partir de fevereiro que vai começar a vigir essa legislação, o parlamentar tinha direito a 3 assessores, né? E era 3, um chefe de gabinete mais 2 no mesmo nível, né, automaticamente. Então, a gente passou agora na nova legislação a dar autonomia para o parlamentar, né, fazer o sistema de verba de gabinete.
ali tem vários níveis que a gente discutiu dentro do projeto, ele vai poder fazer o gabinete da melhor forma possível. Ele pode chegar até 5 assessores. Mas se ele quiser utilizar o formato de 3, ele pode utilizar. Se ele quiser usar um formato de 4 e poder remunerar mais um, porque ele é mais técnico, querer remunerar menos outro, porque não é tão técnico, né, como aquele assessor, ele pode fazer uma dinâmica e autonomia para fazer o gabinete do melhor formato que ele vai poder atender melhor a sociedade. A gente tem que entender que os parlamentares são eleitos, eu tenho um perfil mais técnico, mas tem parlamentares de uma origem mais humilde, que é mais bairrista, né? A gente trabalha aqui com diversas classes, né? Vereadores que atuam em diversas classes, então a gente precisa dar autonomia para ele fazer o gabinete da forma que ele vai poder atuar mais com aquela classe, a classe A ou B, né? E o público que normalmente ele acaba atendendo. Claro que o vereador é eleito para atender toda a sociedade, mas existe, né, o bairrismo, aquele que é mais da região, de uma região ou de outra, ou de classes diferentes. Então ele vai saber o melhor formato que ele vai poder atender aquele público dele. Então, essa foi a intenção, né? A gente poder fazer um gabinete que possa entregar, né, o vereador possa entregar melhor para a sociedade. E a gente tem que lembrar uma coisa, que a Câmara de Vereadores estava num formato com 3 assessores, mas nós tínhamos aí 3 assessores, esse formato, já há muito tempo. Lá atrás, nós tínhamos 150 mil habitantes, mais ou menos, quando foi dirigido para esse formato. Agora, Itajaí está com o dobro, né, dessa sociedade. A gente tem aí de habitantes aí quase 300 mil habitantes. E diminuiu o número de vereadores, né, de 21 para 17. Automaticamente, a sobrecarga é muito grande em cima dos vereadores. Então, se tu ter uma equipe qualificada, uma equipe do formato que tu possa atender, com certeza tu vai ter uma entrega melhor para a sociedade, né? Então, quando a gente fala, vai aumentar um pouco o custo, né? A gente não tem que olhar o custo, a gente tem que olhar o custo-benefício, né? Pô, isso aqui vai me custar, mas isso aqui vai entregar melhor para a sociedade. É isso que a gente tem que atender. E claro que nós tivemos aqui uma preocupação de poder equilibrar um pouco essas contas, né, de a gente poder ajustar aqui alguns salários também de secretários, fizemos diminuições para ajudar na compensação também desse projeto e eu tenho certeza que ele vai atender bem a sociedade itajaiense, né? Eu tenho a certeza que os parlamentares que foram eleitos aí, o que o povo escolheu, né, que vão fazer o melhor, com a melhor entrega aí para Itajaí. Ok, presidente. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Fala Presidente. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Fala Presidente, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereador Fernando Pegorini. Presidente, a gente falou um pouquinho das votações ali na sessão extraordinária. Eu queria trazer mais uma aqui para a conversa, que foi a reforma, o início da reforma administrativa, né? Qual é a sua análise desse início aí de reconfiguração do Executivo? Bom, o Executivo fez esse encaminhamento aqui. Na verdade, foi uma mini reforma, né? Mas acho que é uma reforma que foi prudente, né? Todo o começo do governo há sempre esses ajustes a serem feitos aí pelo Poder Executivo e alguns deles aqui, por exemplo, a própria FEAP, houve a extinção da FEAP, mas
levando esses trabalhos para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O desenvolvimento econômico automaticamente trabalhando com o aperfeiçoamento, né, a profissionalização, né, junto com o desenvolvimento econômico, eu acho de grande importância. Né? Claro que esses ajustes, todos os ajustes que foram feitos pelo Executivo ali, todos deram um retorno financeiro de economia para o Executivo Municipal, para o município de Itajaí. Acho que também a própria unificação que teve ali entre Secretaria de Promoção Social, que era a antiga SECAD e SECAGE, né? Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, virou a Secretaria de Promoção e Cidadania, ela tem tudo a ver com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não, Desenvolvimento Social, né? De Assistência Social do município, e são secretarias que se conversam, né? Automaticamente. Então, houve a unificação também dessas duas pastas, né? E não foi uma grande reforma, mas resultados que trazem resultados aqui significativos e fazendo com que pastas que às vezes não se conversavam muito, né? Estejam hoje conectadas e se conversando melhor, né? Para poder trazer mais eficiência para o trabalho aqui, para a entrega também da sociedade itajaiense. E como que vai ser a relação do Poder Legislativo com o Executivo nesse biênio? Vai ser uma legislatura, da nossa parte, acredito, harmonia, né? E a gente tem visto isso também do próprio Poder Executivo. E claro que são poderes independentes, né? O Legislativo é independente do Poder Executivo, mas assim como preza a nossa Constituição Federal, fala que os poderes devem ser harmônicos, seja tanto com o Executivo como com o Poder Judiciário. A gente pretende sempre dar maior transparência através do próprio Poder Judiciário, né, e dentro do controle de constitucionalidade, trabalhar dentro da legalidade e também com muita harmonia ao Poder Executivo, porque o Poder Executivo com o Legislativo se conversando, sendo harmônico, tenho a certeza que a gente consegue a melhor entrega para a sociedade. O que não pode acontecer, a oposição, como eu já fui dentro do parlamento, ela é muito importante para o Poder Executivo. Já pensou um parlamento todo e não haver oposição? Automaticamente o Executivo ele se acomoda. Isso é ruim para a sociedade também. Então é importante que tenha os apontamentos, as críticas construtivas também dos parlamentares de oposição. Agora, o que não pode é ter uma instituição, Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, ser oposição ao Poder Executivo. Porque todas as demandas, tudo o que se faz dentro do Poder Executivo, ele tem que ter praticamente a autorização legislativa. Se o parlamento diz não para tudo, o Executivo ele fica engessado. E quem é que paga esse pato? Né? Quem é que paga? É o povo. Então, nós não podemos, a gente sempre tem que tentar ter essa sinergia, a gente poder conversar e auxiliar o Poder Executivo no que for preciso, claro, com muita fiscalização também, apontando os erros para poder ajudar o Executivo a não fazer coisa errada. Presidente, em janeiro a Câmara promoveu um curso para novos vereadores e assessores, apresentou a casa, os departamentos, as secretarias aqui da instituição e também, num dia, foi uma aula sobre as emendas impositivas, com assinatura, já mostrando essa harmonia, né, de uma instrução normativa conjunta do Poder Executivo com o Poder Legislativo sobre as emendas impositivas, né? Quais são as novidades nessas regras? Bom, praticamente a gente trabalhou o regramento passado, mas nós conversamos com o Poder Executivo, até porque é uma nova legislatura. Normalmente o prazo para a entrega dessas emendas impositivas das entidades, né, e como é importante essas entidades, né, é o que eu sempre digo. O Poder Executivo e Legislativo, a gente acaba fazendo muita coisa pela sociedade, mas não conseguimos fazer tudo. Elas são um grande braço do Poder Executivo e Legislativo, né?
várias entidades, inclusive eu estava atendendo ainda há pouco no gabinete ali a AMA, que presta um grande serviço à sociedade aqui, as crianças que são do espectro autista, né, e fazem um atendimento multidisciplinar para poder ter um maior desenvolvimento dessas crianças. O município muito pouco faz. Se a gente não tem esse braço, claro que eles também atuam com recurso público, mas a gente precisa porque tem uma maior flexibilidade, eles têm maior facilidade para poder utilizar o recurso e poder atender melhor, né? Que o próprio poder público, que ele às vezes é um pouco travado e engessado com certos regramentos. Então, nós pedimos aqui, como uma nova legislatura, a gente pediu um prazo um pouquinho mais elastecido ali, que antes era no início de fevereiro, até dia 10 de fevereiro, antes, agora até final de março, dia 31, se eu não me engano, dia 30, vai esse prazo para poder fazer a entrega dos projetos, né, vir para os vereadores para poder fazer esse encaminhamento para depois seguir os trâmites aqui também da própria instrução normativa junto à Controladoria da Câmara com a Controladoria Geral do município, né, para poder atender aí essas demandas que contribuem muito com o poder público. O senhor falou que estava em atendimento antes, né, no gabinete. Esse início de legislatura, de gestão, a gente percebe que são muitas visitas, muitas reuniões. O gabinete da presidência ali sempre com o pessoal esperando para conversar contigo. E uma dessas reuniões foi com o senador Esperidião Amin. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que foi debatido, como que foi esse encontro. Bom, o assunto que nós estávamos discutindo era sobre o IPVA, né, em que pese sejam do IPVA das embarcações e aeronaves, né, que foi criado aí junto à reforma tributária lá no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, Senado, e em que pese seja um assunto que não seja da esfera municipal e sim nacional, ele acaba atingindo drasticamente aqui as empresas do setor aqui de estaleiros náutico aqui de Itajaí. Como a gente tem uma vivência muito grande, né, de grandes estaleiros em Itajaí, eu vou citar aqui alguns, o próprio Azimuth, né, o Fibra Forte, entre outros, né, grandes empresários, a própria Associação Náutica estava aqui presente também nessa reunião. Nós juntamos aí grandes empresas, né, aqui de Itajaí para poder discutir melhor com o senador Amin, que é um grande entusiasta, né, dessas pautas náuticas aqui de Santa Catarina. Nosso estado, né, que tem todo ele circulado aí, tem uma costa bem uma costa, longa, né? Uma região costeira. Nós temos aí um senador que é da ilha, né? Então tem muito conhecimento na área, então ele já tem outras pautas que ele acaba levando isso para o Senado Federal. Nós chamamos ele para uma reunião para poder discutir sobre esse IPVA. Em que pese ele tenha sido aprovado lá na reforma tributária, ele ainda não necessita de uma regulamentação, né? E não há ainda uma imposição para os estados, né? O próprio governador Jorginho Melo já falou, olha, como não há uma imposição, eu automaticamente ainda, né, não vou cobrar isso de Santa Catarina. Ele poderia, né? Mas ainda não há essa cobrança. E o setor está bem preocupado. Inclusive o Azimuth, que é um estaleiro que ele surgiu lá na Itália, né? Aqui é uma das pernas dele, né? Ele se globalizou, né? Internacionalizou. Ele está aqui também no Brasil. Foi importante, dentro da reunião, eles colocar o posicionamento do que já aconteceu lá na Itália, né? Eles só não quebraram porque já era uma empresa globalizada, internacionalizada. Mas os outros estaleiros, quando eles fizeram essa reforma tributária também na Itália e colocaram esse IPVA para embarcações, automaticamente todos os estaleiros da Itália, a não ser eles e a empresa Ferretti, as duas únicas, o que foi nos passado, foram as únicas que não quebraram, porque justamente o mercado deles já estava internacionalizado. Se eles dependessem só daquela economia local,
automaticamente as empresas teriam quebrado. E eles falaram, a gente já viu esse filme lá e vai acontecer aqui. Por quê? Esse mercado, né, para tu ter noção, é um mercado que faz lanchas e grandes iates, grandes embarcações. A gente está falando de uma reforma tributária que vai tributar 4%, né, de IPVA. Pega aí uma lancha, esses iates aí de 4 milhões, 40 milhões, olha o custo que vai ser. Aqui a gente está falando de embarcações de recreio. Aí tu para analisar como um cidadão, né, como uma pessoa que vai comprar. Não é como tu comprar um carro, comprar uma moto, que tu precisa utilizar o dia a dia. A lancha, o iate, você compra para o lazer. Agora, se vai tributar, cara, eu vou pensar 2 vezes se eu vou comprar isso. Pô, ainda tem que, além de comprar a minha lancha ou comprar o meu iate, eu vou ter que ainda pagar mais imposto. Vou pensar 2 vezes se eu vou comprar. Então, automaticamente, esse setor, que já virou uma economia a nível nacional, vai sofrer. E é um setor que automaticamente emprega muita gente. Eles trouxeram números para a gente. Só em Santa Catarina nós temos 52 mil embarcações em Santa Catarina, né? E cada embarcação dessa traz empregos diretos, desde o estaleiro a também empregos indiretos, que automaticamente o turismo trabalha em torno disso, pessoas que têm que ir nas próprias marinas, né, para poder limpar, para poder cuidar dessas lanchas, automaticamente se para esse mercado de vender, a empregabilidade vai mexer, né? Então vai mexer todo um setor econômico e vai atrapalhar bastante a economia a nível Brasil. Não basta só você querer arrecadar, né? Nós temos que saber pensar também na economia. Presidente Fernando Pegorini, nosso tempo estourou, tem alguns assuntos ainda, mas a gente vai trazer na próxima edição do Fala Presidente, já com a configuração das comissões, para o senhor comentar e apresentar aqui para a comunidade como ficaram as comissões técnicas aqui da Câmara. Eu agradeço a sua participação, a prestação de contas, né, a transparência com a comunidade aqui da gestão da Câmara de Vereadores. Muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Obrigado e estaremos aqui sempre à disposição. Vamos tratar aí os próximos temas. Agora estamos terminando aí o mês de janeiro, muito produtivo, né? Tenha certeza aí que a Câmara de Vereadores vai estar aí atendendo muito às demandas aí de toda a sociedade itajaiense. Fala Presidente chegou ao fim. Você acompanha este e outros programas no canal 14 da TV por assinatura e no canal da TV Câmara no YouTube. Acompanhe também as demais redes sociais @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.